Os 10 animais que mais matam humanos por ano são: 10º lugar, elefantes, 500 mortes por ano. Elefantes matam cerca de 500 pessoas anualmente, principalmente na África e na Ásia. E não é ataque coordenado. É conflito por território. Funciona assim: vilas crescem, invadem rotas tradicionais dos elefantes, e quando os animais tentam passar, pisoteiam plantações. Agricultores tentam espantá-los. Elefantes reagindo como animais de 6 toneladas reagem. Um único pisão de elefante esmaga um humano. E eles se movem em manadas. Quando assustados ou protegendo filhotes, são implacáveis. O detalhe curioso: elefantes têm memória excepcional. Se um elefante foi atacado por humanos em determinada região, ele lembra. E passa isso para a manada. O conflito vira ciclo. 9º lugar, hipopótamos, 500 mortes por ano. Hipopótamos também matam aproximadamente 500 pessoas por ano, mas de forma bem diferente. Eles são considerados o mamífero mais agressivo da África. Pesam até 4 toneladas, correm a 30 km por hora em terra, e têm mandíbulas que abrem em 150 graus com presas de meio metro. A maioria dos ataques acontece quando pessoas usam rios para pescar, lavar roupa ou cruzar de barco. Hipopótamos são extremamente territoriais na água. Eles não perguntam, não avisam. Viram o barco, mordem, pronto. E tem outro problema: hipopótamos saem da água à noite para pastar. Se você estiver no caminho entre eles e o rio, eles passam por cima. Literalmente. Você provavelmente acha que crocodilo é mais perigoso. Não é. Hipopótamo mata mais. 8º lugar, crocodilos, 1000 mortes por ano. Crocodilos matam cerca de 1000 pessoas anualmente. A maioria na África, Austrália e Sudeste Asiático. O crocodilo de água salgada, o maior réptil do mundo, pode chegar a 7 metros e pesar 1 tonelada. Ele fica imóvel na água parecendo um tronco. Quando a presa se aproxima, ataca a 40 km por hora. A mordida tem força de 3.700 libras por polegada quadrada, 3 vezes mais que um leão. Mas não é só o ataque que mata. É o rolar da morte. Crocodilo morde, arrasta para o fundo e gira o corpo até a presa se afogar ou ser despedaçada. A maioria das vítimas está pescando, lavando roupa na beira do rio ou cruzando áreas alagadas. E crocodilos caçam em silêncio. Você não ouve, não vê, só sente quando já é tarde. 7º lugar, escorpiões, 3.250 mortes por ano. Escorpiões matam aproximadamente 3.250 pessoas por ano. E aqui começa a ficar sério. Existem cerca de 2.500 espécies de escorpião no mundo. Apenas 25 têm veneno letal para humanos. O problema é que essas 25 estão espalhadas por regiões habitadas. O escorpião amarelo brasileiro, por exemplo, é responsável pela maioria das mortes no Brasil. Ele se esconde em sapatos, roupas, entulhos. Picada causa dor intensa, vômito, convulsões. Crianças e idosos morrem em poucas horas sem soro. E tem mais: escorpiões estão se proliferando em áreas urbanas. Quanto mais lixo acumulado e entulho, mais escorpiões. E eles são resistentes. Sobrevivem sem comida por meses. Resistem à radiação. Até congelamento não mata rápido. Você já balançou o sapato antes de calçar? Deveria. 6º lugar, percevejos assassinos, 10.000 mortes por ano. Percevejos assassinos matam cerca de 10.000 pessoas por ano. E você provavelmente nunca ouviu falar deles. Eles não matam com veneno. Matam com doença. São vetores da doença de Chagas, causada pelo parasita Trypanosoma cruzi. Funciona assim: o percevejo pica você enquanto dorme. Geralmente no rosto, por isso são chamados de barbeiros. Eles se alimentam de sangue por 20 minutos. Depois, defecam perto da picada. Você coça. O parasita nas fezes entra na corrente sanguínea. A doença de Chagas não mata imediatamente. Ela destrói o coração e o sistema digestivo ao longo de anos. Mata lentamente. E não tem cura quando crônica. A maioria dos casos está na América Latina, em casas de barro, madeira e palha. Mas já foi identificada nos Estados Unidos. E está se espalhando. 5º lugar, moscas tsetse, 10.000 mortes por ano. Moscas tsetse matam cerca de 10.000 pessoas por ano na África subsaariana. E a arma delas é a doença do sono. A mosca pica, transmite o parasita Trypanosoma brucei, que ataca o sistema nervoso central. Os sintomas começam como gripe. Depois vem confusão mental, mudanças de comportamento, ciclo de sono invertido. A pessoa dorme de dia, fica acordada à noite. Daí o nome. Sem tratamento,
A doença é 100% fatal. Com o tratamento, é complicado. Os remédios são tóxicos e causam efeitos colaterais graves. E o acesso a tratamento em regiões rurais da África é praticamente inexistente. Aproximadamente 70 milhões de pessoas vivem em áreas de risco. E a mosca é rápida. Ela persegue movimento. Não adianta espantar. Ela volta. Quarto lugar, caracóis de água doce, 20 mil mortes por ano. Caracóis de água doce matam cerca de 20 mil pessoas anualmente. E isso parece absurdo até você entender como. Eles não atacam. Eles transmitem esquistossomose, doença causada por vermes parasitas que vivem em água doce. O verme usa o caracol como hospedeiro intermediário. Quando você entra em água contaminada, o verme penetra a pele. Sem picada. Sem dor. Só entra. Dentro do corpo, os vermes migram para os vasos sanguíneos do intestino e bexiga. Põem ovos. Os ovos causam inflamação crônica, fibrose, insuficiência hepática, câncer de bexiga. A maioria das vítimas são crianças e trabalhadores rurais que usam rios e lagos para tudo: beber, lavar, trabalhar. Aproximadamente 250 milhões de pessoas estão infectadas no mundo. A maioria nem sabe. E não existe vacina. Só prevenção, evitar água doce em áreas endêmicas. Mas quando a água contaminada é a única disponível, não há escolha. Terceiro lugar, cães, 59 mil mortes por ano. Cães matam cerca de 59 mil pessoas por ano. E 99% dessas mortes são por raiva. Não é mordida que mata. É a doença. Raiva tem quase 100% de letalidade quando os sintomas aparecem. E não existe cura. O vírus é transmitido pela saliva. Cão raivoso morde, o vírus entra. Ele viaja pelo sistema nervoso até o cérebro. Causa inflamação, alucinações, hidrofobia, paralisia. A pessoa morre em agonia. A maioria dos casos está na Ásia e na África, onde vacinação de cães é precária. Índia sozinha registra 20 mil mortes por ano. E tem outro detalhe: sintomas podem levar semanas ou até meses para aparecer. Quando aparecem, já era. Por isso, qualquer mordida de cachorro desconhecido exige vacinação profilática imediata. Você confia em todo cachorro que encontra na rua? Não deveria. Segundo lugar, cobras, 138 mil mortes por ano. Cobras matam entre 81 mil e 138 mil pessoas por ano. E ferem outras 400 mil, causando amputações e sequelas permanentes. Existem cerca de 600 espécies de cobras venenosas no mundo. As mais letais: taipan do interior, cobra marrom oriental, naja, víbora de Russell, cascavel, surucucu. O veneno age de 3 formas principais: neurotóxico paralisa o sistema nervoso, hemotóxico destrói tecidos e causa hemorragia, citotóxico dissolve células. A maioria das mortes acontece em áreas rurais da Ásia, África e América Latina. Agricultores, trabalhadores de plantação, crianças brincando descalças. Eles pisam na cobra ou colocam a mão onde não devem. Cobra ataca por reflexo. E mesmo com soro antiofídico disponível, muitas vítimas morrem porque demoram horas para chegar ao hospital. Em regiões remotas, não há transporte. Não há comunicação. A pessoa morre esperando ajuda. Outro problema: identificar a cobra. Soro antiofídico é específico para cada tipo de veneno. Se você não sabe qual cobra te mordeu, o médico tem que adivinhar. E erro significa morte. Primeiro lugar, mosquitos, 725 mil mortes por ano. Mosquitos matam mais de 725 mil pessoas por ano. Mais que todos os outros animais desta lista somados. Mais que guerras, terrorismo e assassinatos combinados. E eles matam com doenças: malária, dengue, febre amarela, zika, chikungunya, encefalite japonesa, vírus do Nilo Ocidental. Só a malária mata 600 mil pessoas por ano. A maioria crianças menores de 5 anos na África subsaariana. O parasita Plasmodium destrói glóbulos vermelhos, causa anemia severa, insuficiência de órgãos, morte. Dengue mata 25 mil por ano. Dengue hemorrágica causa hemorragia interna. A pessoa sangra pelos olhos, gengivas, estômago. Morre em choque. E mosquitos estão se espalhando. Mudanças climáticas expandem o território do Aedes aegypti. Urbanização descontrolada cria criadouros. Resistência a inseticidas aumenta. Você provavelmente já foi picado por um mosquito hoje. Pode ter sido inofensivo. Ou pode ter sido o início de algo fatal. E você não vai saber até os sintomas aparecerem. Repara uma coisa: nenhum dos 10 animais mais mortais do mundo é aquele que você vê em filme de terror.
E se você tá achando essas informações chocantes, deixa o like no vídeo. Quanto mais gente souber disso, menos gente vai subestimar os perigos reais. E se inscreve no canal porque a gente traz conteúdo assim toda semana. Coisas que todo mundo deveria saber mas quase ninguém te conta. Ativa o sininho para não perder.